tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar meu conjuntinho para ir para a igreja da minha tia. Aqui tá minha camiseta, para mim usar por baixo desse conjuntinho. Aqui, a camisetinha e a saia. Esse vai ser o conjuntinho, eu vou mostrar minha mala agorinha. Esse é o sapato que eu vou usar. Aí, assim que ficou a roupa. Ó, eu vou mostrar pra vocês direito, ó. E essa ficou a maquiagem. Fiz bem extravagante porque é uma festa. Tchau, tchau!